Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você. Fala pessoal, olha só o presentinho que ganhamos da LB Brindes, essa caneca sensacional. Então você que busca o melhor brinde para o seu evento, para a sua festa, para presentear os clientes, não tem erro, é LB Brindes. Então já vai lá no Instagram e segue LB Brindes, @LB_Brindes_personalizados. LB Brindes é o melhor brinde para o seu evento. Ranieri Bonés. Bonés personalizados. Agora Campina Grande conta com uma loja especializada em bonés e bordados. Várias marcas, cores, estilos e tamanhos de bonés você encontra em nossa loja. Aqui o atendimento é personalizado. Você escolhe o boné e nós criamos a sua logomarca. Enviamos para todo o Brasil. Visite a nossa loja no Metro Shopping em Campina Grande. Informações, ligue ou envie o zap para o 83 98204 7818. E você acessando o nosso Instagram, @Ranieri Bonés, fica por dentro dos lançamentos, novidades e promoções. Ranieri Bonés. Bonés personalizados. Pulsar Mais é o espaço onde saúde, esporte e lazer se encontram para transformar sua rotina. Com convidados especiais e temas relevantes, abordamos desde performance esportiva até qualidade de vida e bem-estar mental. Toda segunda-feira, às 21 horas, trazemos informações valiosas, debates envolventes e dicas práticas para você viver melhor e com mais disposição. Acompanhe e faça parte dessa jornada. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Pulsar Mais Podcast, o podcast que te mantém ativo e bem informado. Hoje estamos aqui com Tamires Bianca e vamos falar sobre marketing digital, um tema muito importante nos dias atuais. O que funciona e o que é perda de tempo. Tamires, seja muito bem-vinda ao Pulsar Mais Podcast. Boa noite. Já para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu nicho, né? E sobre a sua empresa, com que você trabalha hoje. A gente está focado muito, né, desde o começo, com a empresa da gente, e em atender profissionais da saúde, né? Como o marketing digital ele é muito amplo, existem muitos nichos, né? Advocacia, supermercados, enfim, existem muitos nichos para se trabalhar. E é muito importante nesse meio a gente ter um foco, né? Então, profissionais da saúde é realmente o que a gente tem nichado cada vez mais para conseguir dar um suporte, visto que existem coisas muito específicas, como o código de ética, algumas estratégias muito peculiares para esse nicho. Então, a gente hoje tem dado muito foco a ele. Faz aí 5 anos já que eu atuo nessa área do marketing digital, que vem trazendo coisas muito diferentes, né? Vamos dizer, antigamente era muito restrito as propagandas, as divulgações, a TV, rádio. Hoje em dia a gente tem um leque, né? Cada rede social é uma propaganda diferente, é um anúncio diferente, é uma forma de se divulgar que nasce, né? Então, o marketing ele vem cada vez mais se atualizando muito rápido. E aí, nesses 5 anos, a gente já estudou aí muito infoproduto, muito marketing local, e é um mundo para se explorar, realmente, que vem se abrindo aí cada vez mais. A gente sabe que sempre você falou do mundo novo, né? E esse mundo novo ele traz desafios, na verdade. Eu queria saber de você hoje quais são os principais desafios dos profissionais de saúde quando se fala em marketing digital. Tem muitos. Uma das dores principais que eu recebo, né, quando eu estou fazendo uma reunião para fechar algum contrato eu não esperava que depois de estudar tanto, de tanto passar noites em claro, vendo célula, vendo doença, eu teria agora que me preocupar com mais isso de aparecer, de estar nas redes sociais, de estar no Instagram, de colocar a cara nos stories. E é uma dor muito recorrente. Eu acho que 90% das pessoas que são da área da saúde sofrem com isso.
E a maior dificuldade realmente de estar ali, além de aparecer, é o posicionamento que eles têm no Instagram. Geralmente a gente encontra muito para esse nicho aquela coisa muito engessada de 3 dicas para diminuir a febre do seu filho, 3 dicas para ter uma pele mais bonita. Então é um marketing muito engessado, que não é necessariamente para ser assim. Existem muitas coisas que a gente pode fazer, muitos âmbitos que a gente pode explorar numa pessoa, num profissional da saúde, e que as pessoas não estão explorando dentro do marketing. Um paciente, ele busca uma pessoa, um profissional, com que ele se conecte. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, né? A gente precisa conectar com o paciente, a gente precisa mostrar o diferencial da gente. Principalmente visto, né, que cada vez mais existe uma concorrência muito grande para os profissionais. Antes era mais focado em nutricionista, em um dentista, essa concorrência. Hoje, cada vez mais, tem chegado aos médicos também. Foi muito bom você ter falado nessa alta concorrência, porque realmente é o que existe, né, no marketing digital. E outra coisa também, né, tem também a questão da falta de tempo, a falta de conhecimento das pessoas. Às vezes as pessoas gastam muito dinheiro, gastam de forma errada, né? E por isso que também eu acho muito importante a atuação da empresa que você tem nessas clínicas, né, para os profissionais de saúde que fazem todo, tentam fazer esse trabalho e não conseguem, não é verdade? Você também falou em autoridade, né? E eu queria que você passasse algumas dicas para o pessoal, se dissesse como faz para construir a autoridade dos profissionais de saúde no marketing digital. Alguns profissionais da saúde confundem autoridade com engessamento, que é totalmente diferente, né? Você não precisa ser um robô, você não precisa transparecer o que você não é. Então, uma coisa que a gente percebe muito são clientes que chegam até nós que fazem, olha, eu não queria fazer dancinha. Só que marketing de dancinha ficou lá em 2020. A gente nunca, eu pelo menos nunca gostei. E hoje em dia a gente não faz mais isso. Raramente você vai encontrar uma agência que coloca, muito raro mesmo, que coloca um médico, um profissional da saúde para dançar. Para construir autoridade hoje, a gente foca principalmente em transparecer os diferenciais do profissional. Então vamos pegar, por exemplo, um fisioterapeuta, né? Vamos sair um pouquinho dessa bolha de médico. Um fisioterapeuta, para ele se diferenciar, a gente pode pegar uma opinião. Olha, fisioterapia não é só choquinho e gelo e quente, né? Que muitos pacientes, meus clientes se deparam com isso, né? Quando chega na fisioterapia, só choquinho, gelo e quente. Fisioterapia vai muito além disso. E você não vai encontrar na minha clínica esse tipo de conduta. Aqui você vai fazer exercício preventivo, exercício de desenvolvimento, exercício de reabilitação. Então, isso já é um posicionamento, isso já reforça sua autoridade no que você acredita. Vamos puxar agora para médico. Um exemplo, dermatologista. No meu consultório, você nunca vai ver PMMA. Se você quer, pode procurar outro profissional. Então, assim, esse tipo de conteúdo que você se posiciona, que você mostra o que você acredita, que você mostra o tipo de profissional que você é e o que você não usa, diferencia do mercado, diferencia do bando e faz o paciente olhar para você e dizer, nossa, esse profissional, ele se impõe. Esse profissional, ele sabe o que ele estudou, ele sabe o que ele está falando, eu quero me consultar com ele, eu confio nele. Então, assim, o marketing do profissional da saúde é principalmente baseado em eu preciso transmitir confiança e conexão para que aquele paciente se sinta aberto a estar comigo e a confiar no meu trabalho. Porque a gente está falando de saúde, né, de longevidade, de qualidade de vida, que é o que a gente busca hoje. Depois que passou dos 20, é o que a gente busca, né? Antes dos 20 a gente nem tá pensando nisso, mas depois dos 20 a gente quer saúde, bem-estar, e principalmente nessa onda que vem vindo aí, né, de qualidade de vida, né? A gente vê um público cada vez mais centrado em... Até saiu uma pesquisa recente falando sobre isso, e cada vez mais os jovens estão procurando qualidade de vida, beber menos, alimentação mais saudável. A gente sabe o quanto o pós-Covid causou na população. Na verdade, a gente tinha, antes da Covid, uma população que não ligava muito em relação a filosofias alimentares, né? Prática da atividade física, a questão também de ir para o médico, fazer exame. O índice de obesidade era altíssimo, né? A doença que mais matava no mundo era obesidade, né? E após Covid trouxe
uma visão diferente do mundo para a população. Na verdade, a gente vê pessoas se cuidando mais, a gente vê pessoas frequentando mais clínicas, procurando mais profissionais de saúde, não é verdade? E uma coisa interessante, até de se falar, e puxando aí para o marketing da pandemia, depois da pandemia, a gente teve um boom de pessoas que cresceram no marketing digital. A pandemia foi um divisor de águas, né? Acho que o marketing realmente digital tomou força depois da pandemia. Eu sou cria da pandemia, né? Minha empresa começou dentro do surto do coronavírus, dentro de todo mundo em casa, enclausurado. Mas a gente pode ver personalidades aqui de Campina mesmo, como o Rossandro Klinge, que hoje ele nem atende mais. Ele hoje realmente fica ali divulgando o trabalho dele, com palestra, com podcast, enfim. Ele ganha realmente da identidade dele, né, da pessoa dele, do conhecimento dele. Mas atendimento que é bom, quase nada. A gente vê profissionais que estão parando de vender a hora, né, depois da pandemia, e estão passando a vender o conhecimento. Então, O que é muito importante também, que é né? muito importante. Então, assim, a gente vê essa migração. A pandemia e o marketing se uniram e trouxeram aí uma mudança de comportamento, tanto dos profissionais quanto do consumo do cliente também, sabe? Então, um cliente que antigamente ele ia pesquisar um fisioterapeuta, um nutricionista no Google, ou então por indicação de familiar, hoje vai no Instagram e procura nutricionista em Campina Grande. E aí vai procurando qual interessa mais, qual traz mais credibilidade, né? Então, a pandemia ela trouxe essa vou chamar de globalização, mas não é essa palavra, essa globalização de profissionais na internet mesmo, né? As pessoas estão querendo cada vez mais ficar cronicamente online. E para você ver o quanto é engraçado, né? Você começa a pesquisar sobre fisioterapeuta, sobre algum nicho, e o próprio algoritmo ele começa a jogar para você vários profissionais daquela área, na verdade. É engraçado até porque os profissionais eles estão querendo se distanciar um do outro, né? Se destacar. E aí, quando um cliente pesquisa, por exemplo, fisioterapeuta, aparecem 500. Aí você fica, ah, caramba, né? Mas assim, o algoritmo, ele é... Eu diria hoje que o melhor algoritmo é o do TikTok. Eu não vou nem poder soltar isso no Instagram, porque senão o Instagram vai derrubar. Aproveitando a deixa, qual seria ali as três redes sociais que você indicaria? Hoje, Instagram como vitrine, TikTok como rede de relacionamento, aquele vídeo que não é super produzido, aquele vídeo mais íntimo que você faz ali na penteadeira, você faz no carro. E YouTube. YouTube para vídeos longos, para gerar conhecimento, gerar realmente autoridade. Agora, uma pergunta que eu acho que é uma pergunta muito interessante, né? Quais os principais erros que os profissionais de saúde cometem em relação ao marketing digital e como evitá-los? Olha, hoje a gente eu posso dizer que existem muitos erros que os profissionais da saúde estão cometendo. Quais são os três principais, por exemplo? Primeiro, aquele marketing engessado, que você entra no Instagram da pessoa, na rede social da pessoa, e é só ela assim, falando das doenças e não sei o quê, e 3 dicas para aumentar a sua saúde, longevidade. Esse marketing não conecta, não vende, tá? Ele serve para deixar o seu perfil bonitinho, mas só. O segundo erro que a gente pode falar é aquele marketing, por exemplo, que a gente traz, vamos dizer, a gente entra no perfil daquele profissional e a gente vê um perfil que só traz doença. A gente só vê doença, a gente só vê desgraça. A gente está gerando um marketing de dor, né? E em alguns nichos isso não funciona. Alguns nichos a gente tem que focar em marketing de desejo. Como, por exemplo, o nicho da dermatologia. Não adianta você ir para a dermatologia focando em e esse seu melasma aí tá ficando pior. Um exemplo que vai ficar mais claro ainda para todo mundo entender o que é que eu tô falando. Teve um cliente que passou por a gente que ele tinha 30 mil seguidores. Mas quando a gente postava, só 50 curtiam. A gente descobriu com o tempo que ele comprava seguidor. Então, assim, seguidor hoje é status. Se você não criar uma comunidade forte, como, por exemplo, a Duda Vieira, que é gigante no marketing digital, se você não criar uma comunidade forte e engajada, de nada adianta seguidor. Então, assim, você pode comprar seguidor, pode ter seguidor a rodo. Se você não for aquela pessoa constante, que tem uma estratégia por trás das postagens, que tem uma equipe ali pensando, o seguidor vai ser só uma pessoa a mais para encher o seu ego.
Então, assim, o ideal é você ter uma estratégia que gere conexão, que gere autoridade, que gere vendas. Então, uma estratégia de topo, meio e fundo de funil. O que é isso também, estratégia de topo, meio e fundo? Vamos pensar no funil, né? Aqui, por exemplo, um copo. A boca, o topo do funil, né? Ele é maior do que o fundo. Porque o conteúdo de topo de funil é aquele conteúdo que chama mais gente. Aquele conteúdo que vem mais gente para dentro. Então, aquele conteúdo, um meme, uma coisa que conta a sua história. Aí a gente tem o conteúdo do meio do funil, que já vai afunilando. Aquela pessoa que chegou, ela vai ficar ali, vai sendo aquecida por conteúdos de meio de funil. Aquele conteúdo que gera valor, que ensina, que educa. E tem o conteúdo de fundo de funil, ó, que é menos gente ainda que fica aqui. É aquele conteúdo que vai converter a venda. Então, um depoimento, um antes e depois, um feedback, enfim. A gente tem que ter na estratégia da gente esses 3 pilares aqui, esses 3 tipos de conteúdo. A gente falou sobre o que não funciona e como evitar. Agora, uma outra pergunta importante. O que realmente funciona no marketing digital, né? E quais os métodos que os profissionais de saúde eles devem ter em relação a esse tema? O que funciona? Ser real. Você hoje, se você for real na internet, você já sai aí com 200% à frente da maioria. Ser uma pessoa real, ser uma pessoa transparente, ser uma pessoa honesta e que traz confiança para sua audiência é o suficiente. Traga conteúdo de valor, traga conteúdo de conexão, traga conteúdo de autoridade. Traga não só um currículo Lattes, tá? Mas traga um ser humano que tem família, que gosta de viajar, que gosta de sair para comer, que realmente vive nos bastidores. Não traga um robô. Se você trouxer um ser humano, um profissional, um ser humano que conecta, um profissional que é dedicado, você está aí na frente de 90% da sua concorrência. Você abre aí um leque de oportunidades dentro do seu nicho. Muitas das vezes a gente percebe que tem profissionais que conseguem trabalhar bem com marketing digital, mas na hora de fechar, que a pessoa vai lá e dá um clique naquele post, né? Existe um atendimento, por exemplo, o atendimento via WhatsApp. Existem aquelas páginas, por exemplo, tem um post passando lá nas redes sociais que fala, o rapaz fala sobre algum tema desse nicho, né? E fala, arrasta para cima. Você vai lá, quando você arrasta para cima, há toda uma burocracia para poder chegar onde ele quer. Então, que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o atendimento ágil via WhatsApp. Isso é uma queixa comum. Algumas pessoas comentam na internet, nossa, mas é muito difícil, hoje está cada vez mais difícil marcar uma consulta, saber um preço de algum procedimento, mas isso é estratégia, gente. Se a gente coloca, por exemplo, uma página, uma coisa que dificulte a pessoa de chegar até o WhatsApp, que dificulte a pessoa de chegar até uma secretária, a gente está filtrando aquela pessoa que chega. A gente chama de lead, hoje, pessoas que clicam, né? Por exemplo, tá passando um anúncio de quadros, vamos dizer. Você clicou naquele anúncio, você é um lead, você é um potencial comprador, você é um potencial cliente. E se você dificulta esse caminho, a gente filtra. Então só chega até a etapa final de conversa, de atendimento, quem realmente é muito interessado. Então se você está muito interessado, você preenche o formulário, você passa pela página. Então é muito mais fácil aquela pessoa que chegou até o final do funil, chegou ao WhatsApp, comprar, converter, virar paciente, porque ela estava tão interessada, ela passou por tudo isso. Então é muito mais simples de ela fechar uma consulta, ela está realmente interessada. Ela não quer só saber preço. E qual a importância do marketing digital na escolha de médicos, né, pelos pacientes? Porque, vamos supor, vou dar um exemplo de novo da pandemia, né? O antes da pandemia, né? Era muito normal a gente ir lá no centro da cidade e todo poste tinha uma pessoa fazendo panfletagem, né? Tinha pessoa fazendo panfletagem, também antes da pandemia existia também muito o boca a boca, até porque as mídias digitais não eram tão utilizadas como o pós-pandemia, né? E hoje as redes sociais é muito utilizada para isso. Então eu queria que você falasse qual a importância do marketing na escolha dos médicos e das clínicas pelos pacientes. Eu tenho uma premissa que é: eu não vendo, eu não te aceito como cliente se eu não achar que o que você vende é real. Eu tive uma cliente que ela faturava milhões, assim, ela chegou a faturar acho que 2 milhões ano passado. E o que ela vendia era realmente o que ela entregava.
Ela prometia prometia não, porque quando a gente fala de saúde, a gente não pode prometer. Mas ela mostrava que com um tratamento correto, com uma conduta correta, um protocolo bom, a gente consegue fazer com que mulheres com endometriose engravidem sim. A gente consegue fazer que mulheres com endometriose não precisem retirar o útero. E ela conseguia. A gente chegava a milhares de depoimentos de mulheres que engravidavam com 2 meses de tratamento, de mulheres que evitavam a cirurgia de retirada do útero. Então, assim, trabalhar com esse tipo de cliente que realmente entrega o que promete é muito satisfatório. Muito satisfatório. Então, assim, eu não trabalho. Se você não entrega o que você promete, você não vai ser meu cliente. Porque o marketing não funciona. Ele vai funcionar ali nos 3 primeiros meses, nos 4 primeiros. Depois, quando as pessoas verem que é farsa, não vai pra frente. E não é satisfatório, não é feliz uma pessoa que trabalha enganando os outros, sabe? Então é muito mais fácil, muito mais fluido quando a promessa é cumprida. Entendi. A gente falou sobre a pesquisa da internet, né? Sobre clínicas, médicos, profissionais de saúde, né? E a gente também sabe o poder que o tráfego pago tem em todo esse processo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tráfego pago, né? Eu acredito que muitas pessoas têm dúvidas sobre o tráfego pago, às vezes acham que para vender um produto só basta só postar, mas existem várias coisas por trás daquela postagem, métodos que poderiam fazer com que aquela coisa fluísse, né? Só voltando um pouquinho antes de chegar no tráfego pago, só completando um pouquinho o que eu estava falando, a gente antes da pandemia via muita panfletagem. Não acho que é algo que morreu. Acho que se aliado a uma boa estratégia com outras campanhas, outras formas de abordagem, dá muito certo, tá? A panfletagem não morreu. Não estou tirando emprego de ninguém, vocês ainda podem panfletar, mas hoje a gente tem maneiras muito mais efetivas de chegar no cliente, né? A gente tem os anúncios, a gente tem os vídeos orgânicos. Com um bom posicionamento, uma boa estratégia, a gente consegue chegar aí num público que é 100% fiel. E um público fiel compra, recompra, volta e indica. Então, assim, sabendo se vender, sabendo ter um bom posicionamento. Claro que isso, não sozinho, tá? Uma equipe é fundamental para você conseguir desenrolar, conseguir realmente crescer na internet. Sabendo realmente ali o que fazer, você consegue decolar. Você consegue vender areia no deserto, basicamente. E como funciona o tráfego pago? Voltando aí para o tráfego pago. O tráfego pago, ele funciona... Eu tenho um colega que disse que o tráfego pago ele é uma máquina de queimar dinheiro. Se você disser para o gestor de tráfego, olha, eu tenho R$2.000 para gastar em 5 dias, ele vai dizer, tora o pau, vamos lá. Ele consegue queimar quanto dinheiro você quiser. Depende do orçamento que você tem para gastar naquela máquina, naquela plataforma. Então, por exemplo, olha, eu tenho R$400 para rodar tráfego no Instagram e R$800 para rodar tráfego no Google. Então, o gestor vai pegar esse seu orçamento e vai distribuir ele para criativos. O que são criativos? São vídeos, são artes estáticas divulgando o seu produto ou o seu serviço, né? Existe um valor mínimo para trabalhar no tráfego pago? Não existe um valor mínimo, mas existem valores ideais, bases de valores ideais. Por exemplo, para você entender, né? Vamos do conceito, do primeiro conceito. Quando eu já falei o que é conceito de lead, né? Mas o custo por clique. Cada anúncio tem um custo por clique. Vamos dizer que a gente esteja rodando um anúncio de quadros. Aí a gente tá lá, o vendedor de quadro falando dos benefícios, de como o quadro dele é lindo, de como o quadro dele vai enfeitar a sala da pessoa. E aí aquele anúncio tá rodando e você clicou nesse anúncio. O seu clique teve um custo para aquele vendedor de quadro. O seu clique custou mais ou menos R$8 da verba dele. Então existe o custo por clique do anúncio. Alguns nichos, esse custo por clique é mais alto, é mais caro. Então vamos dizer assim, um nicho de odontologia é um nicho que eu sei que o custo por clique é mais alto. Aí quando a gente rodava tráfego para um cliente, chegava ali a R$18, R$20 na área dele, na região dele. Já para a mesma região, porque era a esposa desse cliente, rodava tráfego para arquitetura, o lead batia R$5, o custo por clique, R$6. Então, assim, a disparidade é muito grande. Vamos dizer, eu quero rodar o criativo, o tráfego por um mês. Colocando aí R$800. É pouco ou é muito? Depende. Depende de quanto vai estar o seu custo por clique.
de se o anúncio vai ter vai escalar de forma fácil, porque a gente também depende do anúncio escalar. O anúncio está funcionando? Se o anúncio estiver funcionando muito bem, o custo por clique reduz e aquele orçamento dura mais, rende mais, vamos dizer assim. Se o anúncio estiver ruim, não estiver performando bem, aquele anúncio fica mais caro, porque o custo por clique aumenta. Então, assim, depende de muitos fatores, né? Depende do nicho, do anúncio, da copy. A copy é o texto, né? O texto da arte, o texto que a pessoa está falando. Então, assim, é muito variável. Depende realmente do que o gestor, do cenário que o gestor encontra. É por isso que é muito importante, né? Você falou, abriu um leque assim, de informação na minha cabeça, né? Vamos supor, eu vi lá um vídeo lá no Instagram, né? Aí tem lá a informação, arrasta para cima. Eu cliquei ali, já foi cobrado um valor, não é isso? Isso, é custo por clique. Se você clicou e foi ali até a página dele, você gerou um custo para aquela pessoa. E é muito importante aquelas informações que tem depois do clique. Sim. Não é verdade? Porque, imagina aí, a pessoa vai lá, várias pessoas vão ver lá seu vídeo, acham um vídeo, um post ou um vídeo muito interessante e clica. Mas o que tem depois não é atrativo. Existem hoje diversas estratégias que a gente usa para depois desse clique. Existem os funis interativos, que quando a pessoa clica, ela vai cair num funil que vem várias perguntas e quase um quiz. Existem as páginas, que aí a gente coloca, por exemplo, nessa página, o que é o seu produto, quem é o criador do produto, depoimentos, feedbacks. E existe também a conversão direta, né? Que quando a gente bota esse clique vai direto para o WhatsApp. Que não é o ideal, né? Porque a gente não tem uma filtragem, a gente não filtra bem a pessoa que está indo. Porque chega muito fácil no vendedor final. Então, assim, é muito importante a gente ter uma página de vendas, a gente ter um pós-clique muito, muito bem feito, muito bem estruturado, uma estrutura muito bem feita, uma estratégia bem elaborada, para que esse lead chegue cada vez mais consciente até o atendente, até o vendedor, até o produto, até o site, vamos dizer assim, de venda, o checkout. Então, quanto mais barreiras a gente tiver, mais consciente ele chega do que é aquilo que a gente está vendendo. Você já teve alguma experiência com algum cliente que você percebeu ali que ele estava cometendo um erro grotesco em relação ao marketing digital? Cara, tem muitas, mas deixa eu pensar. Teve uma que me marcou muito, porque assim, a gente só pode fazer com o cliente até onde ele dá a abertura, né? É uma coisa muito difícil trabalhar com o que eu trabalho no quesito dia, a gente depende muito do cliente. Então eu posso falar, olha, isso aqui funciona, isso funciona. Mas se ele não fizer o que eu estou falando, eu estou gastando saliva, eu estou gastando esforço, estou gastando dinheiro dele, né? Então o cliente ele precisa ter o compromisso também de entregar o que eu peço, os vídeos que a gente manda, enfim. E teve um cliente que, assim, ele comprou milhares de mentorias, eu acho que ele não gastou menos de 50 mil comprando mentoria. Ele dizia, não, em 6 meses eu tô rico. Em 6 meses eu quero estar aí dando palestra, vendendo evento, e eu, gente, isso não existe. Não tem como. Na pandemia até podia, porque na pandemia o pessoal ficou rico mesmo. O pessoal, assim, escalou muito rápido. Mas hoje é muito mais difícil e muito mais caro. É caro investir em marketing digital, não é barato. Um marketing digital bom é caro. Então, assim, é isso de acreditar que comprando cursos e mentorias você vai ficar rico do dia para a noite é o erro mais grotesco que eu já vi. É um pecado e, na verdade, é até uma ilusão causada por muitos gurus da internet, né? Que prometem que você vai enriquecer do dia para a noite. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Pulsar Mais podcast, né? Antes de deixar aqui meus agradecimentos a Tamires, eu queria que você passasse suas últimas dicas para o pessoal, né? Fique à vontade, Tamires. Eu acho que principalmente já que a gente está falando muito de profissional da saúde, né? Ter um posicionamento humano, gente. Não fingir ser o que você não é. Transpareça o que você é. Eu comecei no marketing digital trabalhando para minha família, para minha tia, para o meu pai. E era muito difícil com meu pai, porque eu, às vezes, no começo, sem ter muita experiência do mercado, eu queria fazer ele ser engraçado, queria fazer ele se soltar, e ele não conseguia, não era o tipo de conteúdo que ele conseguia criar, quem ele era. Então, assim, não tente ser quem você não é. Transpareça e conte histórias que sejam reais, que mostre a bagagem que você tem, a autoridade que você tem, o seu currículo. Torne ele interessante, traga ele interessante.
una ele à sua história de vida e é sucesso na certa. Tamires, muito obrigado, tá? Obrigada. Pela aula que você deu, pela palestra que você deu. Pessoal, eu espero que esse bate-papo tenha esclarecido muitas dúvidas de vocês, tá? Foram muitas informações, tá certo? E muito obrigado por estar aqui conosco, né? Ter reservado um tempinho para nos acompanhar. Também não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, @PulsarMaisPodcast, também no YouTube, no canal @SandroFilmesTV. É isso aí, pessoal. Pulsar Mais Podcast, o podcast que te mantém ativo e bem informado. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você. Fala pessoal, olha só o presentinho que ganhamos da LB Brindes, essa caneca sensacional. Então você que busca o melhor brinde para o seu evento, para a sua festa, para presentear os clientes, não tem erro, é LB Brindes. Então já vai lá no Instagram e segue a LB Brindes, @LB_Brindes_personalizados. LB Brindes é o melhor brinde para o seu evento. Ranieri Bonés. Bonés personalizados. Agora Campina Grande conta com uma loja especializada em bonés e bordados. Várias marcas, cores, estilos e tamanhos de bonés você encontra em nossa loja. Aqui o atendimento é personalizado. Você escolhe o boné e nós criamos a sua logomarca. Enviamos para todo o Brasil. Visite a nossa loja no Metro Shopping em Campina Grande. Informações, ligue ou envie o zap para o 83 98204 7818. E você acessando o nosso Instagram, @Ranieri Bonés, fica por dentro dos lançamentos, novidades e promoções. Ranieri Bonés. Bonés personalizados. Pulsar Mais é o espaço onde saúde, esporte e lazer se encontram para transformar sua rotina. Com convidados especiais e temas relevantes, abordamos desde performance esportiva até qualidade de vida e bem-estar mental. Toda segunda-feira, às 21 horas, trazemos informações valiosas, debates envolventes e dicas práticas para você viver melhor e com mais disposição. Acompanhe e faça parte dessa jornada.